Bem, nós vamos conversar agora com Aldo Alves, titular de uma startup que acaba de ser lançada e criada no Pará para compartilhamento de livros, algo extremamente interessante. Aldo, é um prazer poder falar com você. Tudo bem? Tudo ótimo, Mauro. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite. Sou muito honrado por estar aqui no seu espaço, tá? Que bom. Bem, essa sua origem em tecnologia você já vem de muito tempo, né? Já tenho uma experiência aí de mais de 20 anos em tecnologia e nesses segmentos todos, quando a gente fala desde da tecnologia básica de internet até a telefonia, passei muito tempo com telefonia, sendo executivo de multinacional, até poder estar empreendendo aí para esse modelo de negócios inédito. Então vamos lá, ensina para nós como funciona o aplicativo Ler, que é de compartilhamento de livros. Logo no primeiro plano, quando a gente ouve falar no aplicativo, imagina-se que é compartilhar em nível de e-book. Eu tenho um livro que eu vou passar, vou colocar no aplicativo, disponibilizar ele para quem quiser, mas não é isso, né? Você vai fazer a relação entre pessoas que queiram emprestar o livro, é isso? Perfeito, Mauro. Primeiramente, o aplicativo ele tem uma essência que é a conexão humana. Isso é o mais importante. O livro é a ferramenta dessa conexão. Quando a gente fala de livro, a gente fala do livro físico, em primeiro lugar, né? Mais tarde a gente vai falar um pouquinho sobre o digital, mas quando o usuário ele entra, né, no aplicativo, ele se cadastra e a primeira coisa que o aplicativo faz para ele depois do cadastro é pedir ou encorajar ele a cadastrar um livro físico que ele tenha, que ele possa se desfazer para ele poder doar dentro do aplicativo. Quando ele faz isso, ele passa a ter acesso a todos os livros de todos os usuários que também estão dentro do aplicativo e doaram também esses livros. O bom é que o livro ele não precisa Então, sair da veja estante. bem, não é empréstimo, é doação. É doação, exatamente. Aliás, E, dizem que quem empresta livro doa, né? Porque não volta nunca mais. e já aconteceu comigo isso várias Com vezes. todo mundo. Exatamente. Mas o bom é que você pode. O livro ele não sai da sua casa até que alguém queira. Então, a partir daí que se produz a conexão humana, e aí depois você pode ou convidar um encontro, ou deixar o livro na portaria do prédio, enfim, aí tem uma série de Eu ocasiões que você poderia pode chamar fazer. de um sebo digital? O sebo ele vende, mas é mais ou menos isso. É uma grande plataforma colaborativa, Mauro. Sim, não existe aí custo. Eu não tenho que oferecer um livro para pedir outro. Há Não, não, uma não. sugestão de eu cadastrar um no momento em que eu entro. Exatamente. Para você ter acesso, você precisa cadastrar pelo menos um livro. Se você não cadastra nenhum livro, você vai olhar tudo, você vai pesquisar, você vai achar, mas você não vai conseguir falar com a pessoa, né? Então, o que é necessário é justamente essa solidariedade de estar cadastrando mais um livro para você ter acesso a uma infinidade nessa Bem, nuvem aí de livros. e um amigo dessa rede social está interessado naquele livro que eu tenho. Então, o aplicativo vai fazer este encontro, um encontro Ele faz físico, para que eu entregue a ele o livro físico. exatamente. Mais uma vez, o cerne é a conexão humana. É uma rede social com uma plataforma de gestão de acervo de livros. Ela está departamentalizada. Eu tenho livros jurídicos, eu tenho romances, eu tenho livros médicos. Está toda categorizada, exatamente como você falou. Então, você vai ter romance, você vai ter livros jurídicos. Só para você ter uma ideia, nós já temos, inclusive, parcerias com o escritório, por exemplo, de advocacia, que disponibiliza livros jurídicos dentro do aplicativo. Tá? Então, a gente tem parceria com outros segmentos também. Né? Qualquer segmento que queira que um cliente entre pela sua porta é um segmento que pode ser um público-alvo para o aplicativo. É muito comum você ter uma quantidade de livros estocada muito grande e aí você quer se desfazer. Hoje não é tão fácil você conseguir quem vá buscar uma quantidade grande de livros, né? Aí, nesse caso, eu poderia cadastrar tudo. Ajudaria Exatamente. bastante a renovar a minha biblioteca.
Exatamente. Um dos pontos, Mauro, dessa doação é porque o aplicativo ele te mostra exatamente quem quer ler. Você fica no aplicativo com a certeza de que você está dando isso para alguém que vai querer. Muitas Que vezes a tem gente quer doar interesse naquele isso, assunto. É isso. legal. Muitas vezes a gente quer doar qualquer coisa e aí não sabe para quem vai doar, não sabe se você vai numa ONG, se a pessoa vai aproveitar isso ou não. Né? Isso dentro do aplicativo te dá essa certeza. Muito legal. Agora, não há nenhum comprometimento de devolução, né? Nem o aplicativo tem essa função. Não, não há nenhum comprometimento de devolução. O que existe são alguns modelos de negócio, porque o aplicativo ele é todo configurável e flexível. Existem alguns modelos de negócio onde você pode ter um modelo de devolução, mas isso é avisado previamente à pessoa. E há um protocolo de segurança que impede qualquer tipo de roubo ou de fraude, coisas desse tipo. Bem, já que você falou em modelo de negócio, qual é o modelo de negócio da startup? Como monetizar esta operação? Então vamos lá. Basicamente existem quatro grandes modelos. Eu vou discorrer rapidamente sobre eles. O primeiro é o que a gente vai lançar em breve, que é o modelo do usuário premium. Para um usuário comum como eu e você, tudo é de graça. Porém, nós temos algumas limitações. Então, assim, eu não posso, por exemplo, reservar de alguém 10 livros. Eu só posso reservar até 3 livros. Ele fica comigo disponível só para mim, enquanto eu estou lendo, durante um certo período de tempo. Existe a publicidade dentro do aplicativo. Quando eu me torno um premium, eu tiro todas essas limitações. Esse é um modelo de negócio. Outro E modelo de paga uma negócio, mensalidade para ser paga premium. uma mensalidade para isso, né? Uma mensalidade bem baixa mesmo. O outro modelo de negócio é dentro das escolas e universidades, quando a gente vai fazer toda a gestão de acervo dessas escolas, onde os alunos, né, da universidade, por exemplo, vai poder, então, fazer tudo pelo aplicativo dentro do acervo da biblioteca e mais. Ele vai poder ter acesso não só à biblioteca da universidade dele, como de todo o universo que existe dentro do aplicativo. O terceiro modelo de negócio é para empresas. Né? Então, qualquer empresa que precise que o usuário, que alguém entre pela porta, pode se tornar um hub, né, um ponto de encontro para as pessoas que queiram trocar livros. Inclusive a própria empresa, como a gente já tem aí escritório de advocacia, nós já temos cafeteria, nós já temos academia, que pega o acervo de livros ou o dono que elas têm, disponibilizam, e aí isso gera um contrato de parceria. E o último modelo, finalmente, que é um modelo um pouco mais abrangente, que é o modelo para o poder público, onde a gente consegue conectar todas as bibliotecas, inclusive das escolas públicas. Como a gente lançou há mais ou menos 10 dias, a gente ainda vai ter conversas aí mais para frente, né, Você com essa tem esfera. cadastrado, por exemplo, a Biblioteca da Universidade Federal do Pará? A gente fechando, por exemplo, uma parceria com o poder público, isso se faz muito rapidamente, porque é uma questão de importação de banco de dados. O aplicativo ele tem uma interface global com parceria com o Google, que a gente consegue cruzar o banco de dados com o nome do livro e ele me traz todas as informações do livro, inclusive com a capa. Arquivo público, por exemplo. Tudo pode ser. Assim, é interessante porque o aplicativo, apesar de se chamar Ler e falar de livros, todo o conteúdo de uma biblioteca ele pode estar dentro desse acervo. A gente está em conversas aí, já em negociações com universidades e bibliotecas, que, por exemplo, tem DVD, tem microfilmagem, tem arquivos de propriedade dele que são digitais. Então, o aplicativo, ele inclusive tem leitores digitais próprios de dentro do aplicativo para garantir que a obra ela não pode ser reproduzida. Então, nós já temos algumas conversas de parceria sobre isso. Então, não se mexe com a questão de direito autoral, né? Não, direito autoral não se mexe, é uma coisa muito séria, é uma coisa que funciona muito bem aqui no Brasil. Né? E quando a gente fala de livros físicos, o bom é isso: quando você compra um livro, você compra o direito de propriedade. Então, você pode emprestar o livro para quem você quiser, em qualquer meio. Né? Quando eu falo em qualquer meio, você pode combinar pela internet um encontro para você emprestar o livro físico. O que não se pode fazer é empréstimo de e-books, livros digitais.
tá? Ainda não existe uma legislação que regularize isso, né? Então, portanto, o que nós fazemos é disponibilizar todo o arquivo digital de domínio público. Esses são os que podem ser Bem, a disponibilizados hoje. startup é recente, né? Você criou recentemente, mas quantos livros já estão disponíveis? Olha, a gente, Quantos títulos? em, em 10 dias, a gente tem de livros físicos quase 300 livros em 10 dias só de funcionamento que os usuários já postaram. A gente está com quase 300 usuários, é uma razão de mais ou menos 1,3, tá? Livros por usuário. E você acha que é uma boa margem? Já dá para decolar? A gente agora, a gente vai passar a Copa, a gente vai começar aí uma campanha de publicidade online para que a gente consiga escalonar isso geograficamente, né? A nossa meta é poder chegar no meio do ano que vem com mais de 10 mil usuários e mais de 15 mil livros cadastrados. Tem alguma área específica, algum livro específico que você acha que tem uma demanda maior? Olha, assim, existem 3 nichos que são específicos que têm uma demanda boa. O primeiro nicho é o que eu digo são os best-sellers. Então, a gente, só para você ter uma ideia, e isso não é a gente que escolhe, são os usuários que doam. A gente tem aí alguns dos 10 livros mais lidos esse ano, como o Torto Arado, a gente tem livros do Napoleon Hill, né? Então, assim, tem muita coisa que as pessoas já procuram. Então, tem livros que um usuário coloca e em 2 dias já tem outro que quer, né? Então, a gente já tem aí algumas trocas feitas. O segundo nicho são os livros técnicos. Então, por exemplo, a gente está falando de jurídico, existe uma demanda muito grande sobre isso. Tanto é que o que a gente quer no futuro é a gente poder categorizar o próprio aplicativo. Então, assim, o advogado ter um ler jurídico, o engenheiro ter um ler no nicho dele, que vai ser o mesmo aplicativo, só que com uma interface totalmente voltada para ele. E o Agora, terceiro nicho é o livro didático. Livro didático também que as escolas pedem muito, e hoje é um gasto muito grande, tanto das famílias quanto do próprio governo. agora, Aldo, existe um sentimento em termos de livro, principalmente quando você gosta do livro. É difícil você se desfazer dele. Você fala nele, coisa e tal, mas não é muito fácil você se desfazer, porque sempre fica aquele eu vou reler um dia, eu vou precisar um dia consultar e assim por diante, né? Então, agora, Uhum. com esse compartilhamento digital, esse sentimento deverá diminuir ou sumir. O compartilhamento dos livros, existem sempre os públicos-alvos. Vou dar o meu exemplo. Eu não tenho apego ao livro. Eu adoro ler. Só que eu sei que eu nunca vou voltar em nenhum livro e vou ler. Então, eu consigo fazer esse tipo de doação. Sim, isso seria Existe gente é o ideal, é o ideal. E aí você vai eleger para quem aquele livro do seu círculo é mais objetivo, é mais interessante. Esse seria o ideal. Mas, ao mesmo que tempo, eu sinto que quando você gosta realmente, aquilo vira um patrimônio. vira. Tem gente que não doa seu livro por nada. A gente fez no desenvolvimento do aplicativo, que durou 8 meses de desenvolvimento, a gente fez uma série de pesquisas, né, com usuários, pesquisas quantis e pesquisas quali. E a gente chegava assim: existe um público muito pequeno que não doaria nenhum livro. Só que até para esse público, a gente fazia 2 perguntas. Era assim: você gostaria de pegar um livro que não é seu, ler esse livro e depois dar para outra pessoa? Tem algum problema nisso? A maior parte das respostas foi: não, não tem nenhum problema. E aí a gente fez a segunda pergunta: você tem a sua biblioteca de livros que você não doa para ninguém, mas você compraria um livro, por exemplo, de R$ 30 para esse livro, que para você não significa nada, você cadastrar e ter acesso a uma infinidade de livros? E a maioria das respostas foi: sim, eu faria isso. E aí, no final, a gente chegava para o usuário e falava: pronto, você já é o nosso público-alvo. Realmente é algo interessante. A monetização já começou nessa arrancada? Está começando. A gente está agora construindo o módulo do usuário premium e a gente já está em algumas conversas. Na verdade, a gente já tem parceria com empresas, já começou sim, né? Como eu falei, a gente tem parcerias aí com
A gente já tem cafeteria, academia, escritório de advocacia, agência digital. Então, a gente já começou a monetizar daí e a gente está partindo para os tickets médios mais altos, que são as grandes automações de gestão de acervo, como escolas e universidades. Temos algumas conversas aí Você já pode incluir prospectando. também livros raros, lógico que monetizado, né? Exatamente. Só para você ter uma ideia, Mauro, a gente já tem, aí eu posso tranquilamente falar, a gente já está em conversa com a Japan House de São Paulo, porque livros japoneses são extremamente raros e a comunidade nipônica do Brasil é imensa. Então, a gente está começando aí uma conversa também para ter esse nicho específico para a comunidade. Muito interessante. Parabéns. Um sucesso é o que se deseja para esse aplicativo, que ele engrene, né? Que a startup logo seja buscada e haja investimento, quem sabe, né? Fica todo mundo de olho aí nessas novas ideias. Parabéns pela ideia, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado, Mauro. Um grande abraço para você.